irmãos, a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, neste momento, louvar a Deus por cada vida que aqui está. E, deste modo, dizer a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Números, o seu capítulo de número 13. Livro de Números. Glória a Deus. O seu capítulo de número 13. Glória a Jesus. Aleluias. Livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero ler apenas alguns versículos da palavra de Deus. Uso do texto bíblico na altura do versículo de número 28. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, e o versículo de número 28 em diante. Quantos encontraram, diga: eu vou morar no céu. Quem ainda não encontrou, diga: eu vou também. Tem gente procurando ainda, né, irmãos? Livro de Números, capítulo 13, versículo 28 em diante, que diz assim a sacrossanta palavra de Deus: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos seus olhos, ou aos nossos olhos, ou aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu quero esta noite, meus irmãos, transmitir a palavra inerrante de Deus, a palavra que é vida em nós. Eu peço que você dobre a sua atenção para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar conosco. É um texto muito conhecido, uma passagem onde muitos citam ela, mas nós precisamos entender algumas coisas, particularmente aquilo que o Espírito de Deus ministra ao meu coração esta noite. E eu tenho plena certeza do que Deus nos reuniu aqui. Eu sempre tenho essa consciência, não é vão. E não viemos aqui simplesmente por vir, viemos aqui para adorar aquele que é, aquele que era, aquele que há de ser, o Jesus, o Filho de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que o texto que ora acabamos de ler vai falar de 12 homens e 2 grupos de pessoas, 2 expectativas diferentes, 2 pensamentos diferentes, 2 crenças diferentes, 2 visões diferentes. E quando eu olho para esse texto, eu vejo 12 homens que foram e que estiveram durante a promessa que Jesus fez, que Deus fez ao povo. Assim que Deus tira o povo do Egito, é notório para nós, todos nós sabemos disso. Deus tirou o povo do Egito com mão forte. O povo estava escravizado há anos, e a Bíblia diz que eles estavam tão exaustos que até chegou a dizer que
Deus tinha esquecido deles e que Deus não se lembrava mais dele. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio à aflição, que mesmo em meio ao cativeiro, o Deus do céu olhou lá de cima, e a Bíblia diz assim: e Deus viu a aflição do povo e ouviu o seu clamor. Então nós servimos um Deus que vê e que ouve. Ele não é um Deus que, aleluia, está paralítico ou paralisado. Ele é um Deus que vê, que ouve, que se move. E a Bíblia diz que Deus tira o povo de lá. Você conhece a história. Caminha com eles durante o deserto, atravessa o Mar Vermelho. Antes disso, as 10 pragas já testemunharam do grande poder de Deus. Atravessa o Mar Vermelho, algo nunca visto na história. Um mar se abrir de um lado, do outro, o povo passar a pés enxuto e depois se fechar matando os seus inimigos. Miriam triunfa, glorifica a Deus, celebra os céus. E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que Deus faz promessa que tiraria, né, o povo do Egito e levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Deus disse: eu levarei vocês para uma terra deleitosa. Essa terra, aleluia, é uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que vai produzir. E eles agarraram naquela promessa. Só que da promessa ao cumprimento existe uma trajetória, existe uma perseverança para chegar até lá. E o povo de Israel foi caminhando. E a Bíblia diz que Moisés agora, meus irmãos, ele reúne, né? E ele vai intercedendo pelo povo, a ponto de aquelas pessoas por nada já esquecerem de Deus, já esquecerem do que Deus fez. E daqui a pouco o povo começar a murmurar a Deus por besteiras, sabendo que Deus tinha tirado ele com mãos fortes. Era o mesmo Deus que ia cuidar deles, mas eles começam a reclamar demais. Eu costumo dizer que para Deus, irmãos, tirar o povo do Egito foi uma coisa, agora para tirar o Egito da mente do povo foi outra coisa. E a gente precisa entender isso. E quando Moisés, certa vez, Moisés está se sentindo tão pressionado que Moisés ora a Deus dizendo assim: Senhor, o teu povo. Aí Deus olha lá de cima e diz: o meu povo não, Moisés, o teu povo. Então Deus levantou ele, e agora eles chegam nessa eu costumo dizer, meus irmãos, que só Deus sendo amor, só Deus sendo, aleluia, a personificação do amor. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor. E quando você olha para isso, para o texto bíblico, e vê esse Deus de amor, você não conjectura um Deus que é carrasco, um Deus, não, você olha um Deus de amor e olha para a situação dessas pessoas, aqui ou ali, aqui ou acolá, murmurando, reclamando, por falta de uma água, por falta de um pão, por falta de algo, porque estavam ali naquela situação, e Deus ainda tem misericórdia deles, e dizer para Moisés: Moisés, eu vou destruir, Moisés, esse povo. Claro que Deus estava testando o líder. E quando Moisés olha para Deus e diz: o que, Senhor? Eu vou destruir esse povo, mas vou fazer de ti uma grande nação. Talvez se fosse nos dias odiernos, a gente dizia: Senhor, destrói mesmo, que esse povo é ruim. E a gente estava no meio. Só que quando ele ouve isso de Deus, Moisés ele se coloca no lugar em Deus, e ele começa a dizer: Senhor, o que dirão as nações? O que dirão os egípcios? Não, Senhor, se não for possível libertar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Isso é compaixão. Isso demonstra, claro que Deus estava ali dizendo e querendo extrair de Moisés o sentimento que ele tem. E quando, meus irmãos, Moisés vai caminhando, e agora está perto, está próximo das pessoas conquistarem, de chegarem à terra prometida, a Bíblia diz que eles mandaram espiar a terra, e mandaram 12 espias. Quantos espias? 12. Passaram 40 dias, repita comigo, diga 40 dias. Se eu fosse falar aqui na numerologia bíblica, o número 40 representa muita coisa. 40 dias Moisés passou em cima do monte, 40 dias de jejum. Então, está
palavra de Deus, assim, mas eu não vou me deter a isso. Eles espiaram a terra durante 40 dias. E depois de 40 dias de espiar, de olhar a terra, de ver como era ela, eles comprovaram, a Bíblia vai nos dizer, eles comprovaram, eles pegaram e viram que a terra era boa, é do jeito que Deus falou. A terra manava leite e mel, a terra produzia uvas. A Bíblia vai dizer que a terra produzia romães, figos, leite, mel. Só um cacho de uva, irmão, precisou de 2 homens para carregar. Já pensou como era a terra? Um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Eles comprovaram aquilo, ou seja, o seu coração era para estar firme. Deus falou e é do jeito que Deus falou. Deus disse que a terra era boa, então é do jeito que Deus disse. Só que a Bíblia diz que 10 deles, além de comprovar isso, eles olharam também para quem estava lá. E eles começaram a observar os homens que habitavam naquela terra. Aqueles homens que habitavam naquela terra eram homens grandes, homens de estatura muito enormes, filhos de gigantes, descendentes de gigantes, melhor dizendo, filho de Anak. E quando você olha para o texto bíblico, haja vista que esses gigantes eram também da descendência daquele que Davi enfrentou, de Golias, 3 metros de altura. E quando ele olha para aqueles homens fortes, preparados, eles começam a tirar a visão daquilo que Deus disse e começam a olhar agora para aquilo que está à frente dele, que é o obstáculo. Então eles estão alegres, estão trazendo fruto, mas o seu coração está frustrado por ele mesmo. Então ele volta, depois de 40 dias espiando, comprovando que Deus falou. A Bíblia diz, Diácono Márcio, que vieram os 12. E quando eles chegaram lá, todo o povo esperando, irmão, porque eles não eram qualquer pessoa. Olhe para cá para você aprender isso. Eles não eram qualquer pessoas que foram escolhidos assim avulso. Eram 12 homens, representando as suas tribos. Eram príncipes, eram chefes de família, eram chefes de tribo, eram pessoas escolhidas, não por simplesmente uma adivinhação ou por mérito, não. Eles eram escolhidos por critérios, por capacidade. Eram homens que, pelo olhar da humanidade, pelo olhar do seu povo, da sua tribo, eles tinham capacidade de ir lá. Então eu quero que você entenda isso. Não foi qualquer pessoa que disseram, não, escolhe aí 12. Não, escolheram os 12 que eram chefes da tribo. E depois de 40 dias de comprovar isso, de comprovar o que Deus falou, trouxeram-lhe o fruto. 2 homens carregaram e disse, olha aqui, é do jeito que Deus disse, olha o fruto, enorme. É como a irmã Rita falou, se Deus falou, está falado. Talvez se o homem falou, está falido, mas se Deus falou, está falado. Se Deus empenhou a sua palavra, Ele é homem, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é mestre, Ele é dono da vida. Ele comanda nos céus, Ele comanda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda debaixo das águas, Ele manda nas águas, Ele manda no vento, Ele manda nos pássaros, Ele manda no reino animal, Ele manda no reino vegetal, Ele manda no reino, aleluia, Ele manda no reino mineral. Ele é Senhor. Se Ele falou, acredita. Se Deus falou, irmãos, nós estamos vivendo dias de guerras. O diabo tem lutado dioturnamente para querer tirar algo que eu vou falar aqui a vocês esta noite. Não se trata somente de amar a Deus. Você vai ver o que eu vou dizer aqui. O Espírito de Deus me chamou a atenção esses dias, e eu comecei a derramar lágrimas perante o meu Deus e dizer, Senhor, me ensina. Me ensina, porque eu quero entender a tua vontade, eu quero andar na tua vontade, eu quero convergir para o propósito que o Senhor me chamou. Eu não quero estar alheio ao que o Senhor está executando sobre a terra. Eu não quero ser um espectador, eu quero ser, Senhor, aquele que está desfrutando do que o Senhor está executando. Por mais falho que somos, irmãos, há um Deus que nos quer reposicionar diante dele. Por mais falho que somos, há um Deus que quer nos colocar no lugar de origem. E o nosso lugar de origem é em Deus. Nós viemos dele, e o lugar que nós devemos descobrir é nele. Você só vai descobrir que você está realizado em Deus, em Deus, em Deus.
aqueles homens vieram, e eu posso ver eles dizer, os 10, está escrito. Olha pessoal, as pessoas estavam na expectativa tão grande, porque eram guerreiros, cada um ia trazer a mensagem para o seu povo. Então todos os povos estavam reunidos dizendo, eita, vamos ver os relatórios, olha, chegou a hora, Deus vai nos dar a terra. Só que quando chegaram 10 deles, e eu posso ver eles tocaram a trombeta e dizer, senhoras e senhores, os espias vão agora trazer o relatório de tudo o que eles viram. E eu posso ver eles dizer, olha pessoal, a terra é boa, a terra produz uvas maravilhosas, está aqui o fruto, a terra produz figos, a terra produz leite, a terra produz mel, olha, é algo fantástico. Porém, entretanto, nós não vamos conseguir chegar lá, nós não vamos conseguir entrar na terra, nós não vamos. Mas por quê? Olha, existem homens fortes, está escrito, existem homens fortes, homens grandes, gigantes. Agora isso aqui você precisa pegar isso no teu espírito. Eles chegaram e disseram, perante os nossos olhos, nós somos para ele como gafanhotos. Repita comigo, diga assim, gafanhotos. Perante os nossos olhos, nós somos para ele como gafanhotos, e perante os olhos dele também somos como gafanhotos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque Deus vai falar contigo agora. Eu vou abrir um parênteses para começar a entrar na mensagem do que Deus está falando ao nosso coração. Quem foi que disse àqueles homens que ele era como gafanhoto perante os gigantes? Eles olharam, Marcos, e disseram assim, nós somos diante dos nossos olhos como gafanhoto, e também diante dos olhos deles nós somos como gafanhoto. Só que eles não tiveram contato com nenhum soldado de lá, eles não tiveram contato com nenhum gigante de lá, porque eles eram espião e eles estavam escondidos, eles estavam como um agentes secretos, eles não podiam se revelar. Então ninguém conseguiu conversar com ele para dizer alguma coisa parecida disso. Ninguém falou para eles que ele eram gafanhotos, não. Mas a sua mente, o seu psicológico, aleluia, o modo deles se verem, o modo deles se enxergarem, eles deduziram que eles não passavam de gafanhotos. E eu olho para esse texto e o Senhor fala profundamente ao meu coração. Ninguém disse para aqueles homens que eles eram gafanhotos, eles próprios se denominaram gafanhotos. Eles próprios disseram, nós não vamos conseguir. Eles próprios disseram, eles são grandes demais. Ao olhar dele, eles olharam, aleluia, para o homem, eles olharam para a dificuldade, eles olharam para o obstáculo. Escuta isso aqui. Sendo, meus irmãos, que quando isso acontece, eu quero falar aqui de mentalidade. A mentalidade daqueles 10 espias. E por mais que se por acaso alguém tivesse dito a ele, vocês são gafanhotos, até aí ainda a gente ia trabalhar isso, mas ninguém disse nada a eles. Eles próprios disseram, nós, diante dos nossos olhos, nós somos como um gafanhoto perante eles. Sabe qual é o problema desses homens? É que a mentalidade daqueles homens estavam desalinhadas com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui esta noite. É o desalinhamento, ou seja, é estar desalinhado a sua mentalidade com a palavra de Deus. O que foi que Deus disse para o povo de Israel? Eu vou te tirar da terra do Egito e vou te levar para uma terra que emana leite. Ponto. Deus não disse assim, vai ser de uma hora para outra, não vai ter, não. Deus disse, vocês vão chegar lá. A terra vocês vão habitar. Só que a mentalidade deles estava tão desalinhada com a palavra, que eles olharam mais para o obstáculo do que para o que Deus disse.
Eles olharam mais para a dificuldade do que para o que Deus falou. Eles se apegaram mais àqueles homens, àquela dificuldade, àquele problema, do que se apegaram ao Senhor que falou. E eu olho para esse texto e o Espírito de Deus fala ao meu coração. Aqui está, meus irmãos. Quando isso acontece, o desalinhamento da nossa mente com a palavra, da nossa mentalidade com a palavra de Deus, nós começamos a enxergar as coisas de modo errado. Nós começamos a ver a coisa do modo errado. Nós começamos só a ver simplesmente o problema. Nós começamos a ver simplesmente aquilo que vai nos atrasar. Simplesmente ver aquilo que é dificuldade. Nós só vamos ver aquilo que os nossos olhos físicos enxergam. Aqui está o problema, quando a nossa mentalidade não está na mentalidade bíblica, não está na palavra de Deus. Começa a chegar em nós um senso de desânimo, um senso de fraqueza, um senso de derrotado, um espírito de inferioridade. E começa a acarretar em nós, meus irmãos, aleluia. Quando a gente olha para esse texto, isso é claro. Aqueles homens começam a dizer, e o texto vai nos dizer: não vamos poder subir. Versículo 31, não vamos poder subir. Por quê? Porque eles são mais fortes do que nós. E o que é isso? Complexo de inferioridade. Eles são maiores. Eles são gigantes. Mas Deus não mandou eles. Eles não foram lá para enxergar isso. Eles não foram lá para espiar o tamanho dos homens, quantidade de homens. Eles foram lá para enxergar se era o que Deus disse. E era o que Deus disse. E eles comprovaram que era o que Deus disse. Então por que eles não acreditaram nisso? Porque eles olharam para um lugar errado. Eles começaram a enxergar de modo errado, desalinhado com a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles começam a dizer: nós somos perante os seus olhos como gafanhoto. Isso fala de visão distorcida. Sim ou não? Eles estão se vendo como gafanhotos. Isso é uma visão, nem no natural eles eram gafanhotos. Aí você pode dizer: apóstolo, ele estava usando uma linguagem figurativa. Mas eles não eram gafanhotos, porque as nossas palavras têm poder. E tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é que você verbalize que não tem jeito para a sua família, que não tem jeito para você, que você não é um vencedor, que você é um derrotado. Eu não estou falando aqui de autoajuda, eu estou falando de você declarar a palavra. Eu não estou falando aqui de você só simplesmente ter uma mente positiva. Eu estou falando de você declarar a positividade e a veracidade da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui somente para você dizer: não, pense positivo, pense que vai dar certo. Não estou falando somente isso, treinar a mente. Eu estou falando de você treinar o coração. É alinhar o coração com a palavra. É alinhar os pensamentos com a palavra. É alinhar a tua vida com o que Deus disse acerca de você. E esses dias, escute isso aqui, aleluia, Espírito de Deus, Ele fala aos nossos corações. E quando eu li essa palavra que Ele disse, nós éramos como gafanhotos. A autoestima daqueles homens estava lá embaixo. Irmãos, a gente somos seres humanos, a gente precisa de autoestima, a gente precisa entender onde está a nossa intensidade, a gente precisa entender onde é que está a nossa visão, onde é que está a nossa motivação. Eu sempre tenho pregado isso: só quem pode te parar é quem te move. E quem nos move não é coisas externas, não é o material. Quem nos move é Deus. Por isso que quando Jó perdeu tudo, o inimigo disse: acabei. Aí Jó se levanta e diz: bendito seja o nome do Senhor, porque o tudo de Jó era Deus, porque a força de Jó era Deus. Esses dias eu me vi tão apertado, mas tão apertado, tão numa situação que eu olhei para os céus e disse: pode se torar tudo, pode acabar tudo, mas a minha visão está em ti. Eu continuo acreditando que tu és o Deus que trabalha nos anais da história. E se tu estás no comando de todas as coisas, eu não abro mão.
Levante a mão que eu estou sentindo a unção de Deus para profetizar sobre a tua vida. Esta noite Deus vai mudar a tua visão, vai mudar a tua mentalidade. Você não é simplesmente um gafanhoto, ou você não é um gafanhoto. Você é alguém que Deus liberou uma promessa. E se Deus liberou a promessa, não é gigante que vai impedir dessa promessa se cumprir. Pode ser o gigante da localidade, pode ser o gigante da geografia, pode ser o gigante da falta de recurso, pode ser o gigante do que for. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: alinha o teu pensamento com a palavra, porque a palavra gerará em você fé e perseverança. Escuta isso aqui. Sabia que só fé, isso vai mexer com alguém, mas depois analisa direito antes de julgar. Só a fé não é o bastante. Pastor, só a fé não é o bastante. A fé, ela tem que ser acompanhada com perseverança. Não adianta você ter tanta fé, eu acredito, confiar e não perseverar. Foi isso que Jesus falou: o dever sempre de orar e não esmorecer. Isso fala de perseverança. Batei a porta, isso fala de perseverança. Bati hoje, não abriu, então desiste, não está dando certo. Não é assim. Perseverança. A fé vai te mostrar o que os teus olhos não vê, mas a perseverança vai te fazer te levar até lá, vai fazer você chegar lá. Aleluias, 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 aleluias. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu vou dar um minuto para você adorar esse Deus esta noite. Um minuto. Aleluia, porque Ele te trouxe aqui para dizer: você não é um gafanhoto, você é alguém que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. É alguém que Deus te escolheu. Senão nós não estaríamos aqui, senão nós não chegaríamos aqui. Mas se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele quer revelar algo em nós, é porque Ele quer nos levar em um lugar, aleluia, mais alto, em um patamar mais alto. Oh meu Deus, e esse lugar primeiro começa nele, é através dele, é ligado nele, é visando ele, é olhando para ele, é falando dele, é amando ele, é queimando por ele, é ardendo por ele, é andando nele, pregando ele, vivendo ele, é tudo sobre ele. Oh, Rabachoreque. Oh, aleluia, 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 aleluia. Canta o coral e diga isso. Amém. 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 Assim seja. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os dos teus. Que o favor seja sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. 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 Um minuto para adorar Ele, eu vou continuar. Amém. Solta tudo para Ele. Você pode cantar mais alto, então diga isso. Amém.
A Bíblia vai nos dizer: eles se viram como um gafanhoto. Eu olho para esse texto, eu preciso que você precisa aprender isso, ou a entender isso. Você já sabe, reforce isso em nossa vida. Como é que nós estamos se vendo diante de Deus e diante dos desafios da vida? Esses homens se viram simplesmente uma visão distorcida como um gafanhoto. O filho pródigo mais velho, ele se viu como um empregado. Quando seu irmão voltou, aí ele disse assim: o que está acontecendo aí? O pai tinha dado uma festa, o filho voltou, estava todo mundo se alegrando. Aí o filho mais velho pergunta: o que está acontecendo aí? Diz: é uma festa que teu pai está dando, matou o novilho cevado, a festa, contratou músicos, está uma bênção aí. Ele olha e diz assim: como? O meu irmão que perdeu tudo, largou tudo? Sim. A Bíblia diz que ele não quis nem entrar. Aí a Bíblia diz que o pai chegou perto dele e disse: meu filho, o que é que está acontecendo? Entre. Estou conjecturando, irmãos. E aquele filho diz assim: pai, esse filho aí gastou tudo que o Senhor deu para ele. Esse filho aí, pai, estragou tudo, a sua herança. Tanto tempo que eu estou aqui contigo, nem um bezerrinho o Senhor matou para mim. A mentalidade dele. Aí o pai diz: o paizão olha para ele e diz assim: ô filhão, tudo que é meu é teu. É como se o pai estivesse dizendo assim para ele: irmã Rita, se você tivesse me pedido não só um boi, se tivesse me pedido uma boiada, eu tinha te dado, porque tudo é teu. Você não precisava você pedir somente um bezerrozinho. O que você me pedisse eu te daria. É isso que o pai está dizendo para ele. Mas a mentalidade dele aqueles anos todos era como E empregado na mentalidade não tem direito como filho. Tem? Empregado não tem direito à herança. Dá para você entender o que Deus está dizendo? Mudamos a nossa mentalidade. Nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos. Porque se nós trabalharmos como empregado, a gente olha, tem hora que isso não acontece por aqui não, para bandir campeão. Tem dia que a gente está meio acorde indisposto. E às vezes eu queria ficar tanto em casa hoje. Aí a gente diz: mas eu tenho que ir porque aquele patrão é tão chato. Eu vou de todo jeito, mas eu vou. Vai. Mas quando você tem a mentalidade de filho, você não vai arrastado, você não faz por obrigação, você faz por espontânea vontade. Ele é o seu pai. Quando você vai dar algo para o patrão, você não dá. Mas quando você vai dar algo para o seu pai, você procura dar o seu melhor. Oh, aleluias. Entenda isso. Deus liberou uma palavra sobre nós, irmãos. E nós vamos entrar neste lugar como filhos. Não é como empregado, vamos entrar como filhos. E filhos de Deus, nós vamos chegar e amar Ele, nós vamos queimar por Ele, nós vamos dizer para Ele: Senhor, tudo em mim respira Abba, respira o meu Pai, tudo em mim quer convergir no meu Pai. Foi isso que Jesus disse: eu não vim aqui por conta própria, eu vim aqui para fazer a vontade do meu. É como se o pai estivesse dizendo: filho, muda essa sua mentalidade, filho. Tudo que é meu é seu. Você precisa entender isso. Você é filho. Você não é empregado. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Eu quero que você entenda isso no seu espírito, meu irmão. Como filho você não chega lá. Não, você chega lá como alguém que é amado. Dá para entender isso? Como alguém que é acolhido, como alguém que tem o seu lugar já reservado. Você não vai aventurar, você não está aventurando. Você está diante de um Deus que é Pai, de um Deus que te ama, de um Deus que te quer perto dele. Deus não, eu sempre digo isso: Deus não só quer te usar, Deus quer te ter para Ele. Deus quer o seu coração para Ele. Se Ele conseguir isso, você vai entender que Ele é o seu Pai. Você vai fazer
fazer para Ele espontâneo, com amor, com dedicação, porque Ele é o seu Pai. Sabe por que às vezes a gente anda ainda em regras? Isso não é vontade de Deus. Isso nunca foi princípio de Deus ter regras. Marca-se de 6:30. Às vezes a gente está em casa, fazendo outras coisas, chega atrasado. Escuta isso aqui. Marca-se uma coisa com Deus, às vezes a gente... Porque a nossa mentalidade precisa mudar. A nossa mentalidade precisa mudar como um pai. Por isso que tem regras. E que isso não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é a obediência. Desde o princípio. Porque quando Deus fala de obediência, a palavra obedecer é a mesma palavra. Aleluia, meus irmãos. Oh, glória a Deus! Deus é bom em todo tempo. Aleluia, é obediência. Quando Deus fala, Ele tem a ideia que a gente vamos obedecer como filhos. Porque tem regra, porque você não vê, não olha para esse âmbito que Ele é o seu Pai, que tudo que você faz não converge em você, converge nele. Que tudo que temos não é nosso, é dele. Que tudo que nós viemos a ter não é nosso, é dele. Foi Ele quem nos deu. Se morremos hoje, o que levamos? Nada. Por isso tem que ter a mentalidade de filhos. Filho para doar para Ele. Porque quando se ministra a Ele, aleluia, Ele reflete no maior, no coletivo, nas pessoas. Porque Deus é um Deus que ama a gente. Deus não ama coisa, Deus ama a gente. E a gente precisa aprender isso com mentalidade de filho. Oh, aleluia. Quando Jesus curou aquele cego, Ricardo, e colocou lá, ele disse: eu estou vendo os homens como árvore. Jesus disse: está errado. Homens não são árvores, homens não são objetos, homens são pessoas, são para ser amado. E foi lá, vai te lavar de novo, porque isso não está certo. Tem gente com visão errada. Dá para você entender isso? Olhe para esse irmão que está do seu lado, ele vai dar um sorriso para você. Talvez você não veja o sorriso, porque vai ver só o olho ficando japonês. Olha para ele e diz assim: você é um amado do teu Pai. Você é um amado do teu Pai. E Ele quer que você mude essa sua mentalidade. Aleluia. Tenha mentalidade de filho, de executar por Ele, porque ama Ele, não pelo que Ele vai fazer, mas porque Ele é o seu Pai, porque Ele é o teu Pai, e Ele entra com você em qualquer peleja, mesmo às vezes a gente errando, mesmo a gente às vezes falhando. Se reconhecer Ele como um Pai, Ele está de braços abertos dizendo: volta, filho, o teu Pai te espera. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Esses dias Deus tem falado ao meu coração. A nossa visão precisa ser mudada, a nossa mentalidade precisa ser mudada. Não simplesmente como um empregado, não simplesmente como um amante. Deus não tem amante, Deus tem uma noiva, uma esposa. E não é várias esposas, é uma esposa. Escuta isso no teu espírito, é uma esposa. Aleluia! Porque o Senhor está dizendo isso, eu não, mas o Espírito de Deus está me impulsionando para te dizer esta noite. A nossa mentalidade tem que ser como filho e esposa de Cristo. Porque esposa não fala simplesmente, porque quando fala-se de esposa, a gente demonstra logo para uma mulher vestida de branco. Não, a esposa é um lugar que nós conquistamos em Deus. A igreja é a esposa de Jesus. Oh, assim como Adão, escuta isso aqui, isso é a revelação de Deus. Assim como Adão foi, aleluia, ele foi dado a ele que ele dormisse, e foi tirado do seu lado a sua mulher, a sua esposa, a sua adjuntora. De Cristo foi gerado a igreja. Claro que a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, o primeiro Adão foi o homem natural, carnal, mas o segundo Adão, esse é espiritual. Aleluia. O segundo Adão, ele veio para concretizar a obra. E na cruz, quando aquele soldado vazou o seu lado, a igreja foi formada para a glória de Deus Pai. E não tem diabo no mundo que possa impedir isso. Oh, aleluia.
não se trata somente de amar a Deus. Escuta isso aqui. Ei, não, pastor, não é só amar a Deus, não. Eu posso amar a Deus. As pessoas até que nem conhecem podem amar a Ele. Pode, pastor, pode. O diabo tem colocado na mente de muitas pessoas: não, é só amar a Deus e está bom demais. Não é simplesmente amar a Ele, é colocá-lo em primeiro lugar, é amar a Ele acima de todas as coisas. Isso é uma mentalidade de filho. É amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu amo a Deus, mas deixa Deus para segundo plano. Deixa Deus para o terceiro plano. E Deus está dizendo: eu quero prioridade. O Luiz cantou aqui: olha que eu queria conversar contigo. É tempo de voltar e de se arrepender. A gente vai reatar a nossa amizade. Deus vai mudar a nossa mentalidade de amar a Deus num nível tão profundo. Escuta o que eu vou dizer. Daqui para frente, irmãos, permanecerão, aleluia, firmes e constantes aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas. Se você não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, o diabo vai começando a colocar: só precisa amar. E você vai ficando longe, 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 longe. Daqui a pouco você não tem mais essa chama queimando por Ele. Você não tem mais esse vigor de amar a Ele sobre todas as coisas. Daqui a pouco você vai dizer: não, deixa para depois. Isso aqui eu faço depois. Deus depois. Isso aqui depois. Vai executar as tuas tarefas. Eu estou dizendo profissionalmente ou em outra área. As tuas coisas serão executadas e Deus vão ficando em segundo lugar. Até na tua legalidade o diabo vai agir. Porque, escuta isso aqui. Quando você tem mentalidade de filho, a legalidade que você dá é a Deus. Tem gente que diz assim: irmãos, nem tudo que acontece na nossa vida é Deus querendo machucar a gente. Não, isso é permissão de Deus. Não, tem coisa que acontece na nossa vida porque damos legalidade ao diabo para agir. O diabo não age na vida de ninguém se não tiver legalidade. Dá para você entender? Quando você entra no lugar como filho, uma mentalidade de esposa de Cristo, uma mentalidade de amar a Deus, o diabo não encontra legalidade no teu coração, porque o teu coração está nas mãos de Deus. Oh, quando ele bate do lado de fora querendo entrar e você grita de dentro: já tem morador, já tem quem domine o meu coração, é dele, totalmente dele. Aleluia. Não, o mundo não consegue dominar mais teu coração. O dinheiro não consegue mais dominar o teu coração, porque o teu coração está dominado por Ele. Meu Deus, eu quero concluir, Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo os efeitos, meus irmãos, que causam quando uma mentalidade ela está distorcida ou desalinhada com a palavra de Deus. Aqueles homens trouxeram aquele relatório negativo, se visualizando como um gafanhoto. Isso causou desesperança no povo. Isso causou rebeldia no povo. Isso causou, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, desânimo e até rebelião. Quando uma mentalidade está errada com a palavra de Deus, você vê o que é que gera: desunião, distorção, contendas, brigas. Mas quando a mentalidade está alinhada com a palavra, mas Deus tem os seus, Deus escolhe, Deus levanta. E Deus está nesta noite, te trouxe aqui para te dizer: você não é gafanhoto, você é filho e filha de Deus. Eu olho para o texto e estou partindo para a conclusão. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando eles disseram isso, o povo murmuraram, o povo reclamaram e ainda quiseram até apedrejar. Quando dois homens se levantaram e disseram: ei, nós vamos conquistar a terra. Vamos conquistar a terra. Eia, subamos e vamos conquistá-la. Como? Deus falou. E a Bíblia diz que aqueles dois homens trouxeram uma palavra alinhada com aquilo que Deus estava falando. Porque às vezes
Muitas das vezes a gente quer dizer o que Deus não disse, mas quando você diz o que Deus disse, o que concordar aqui na terra será concordado lá no céu. Oh, aleluias. E a Bíblia diz que quando aqueles homens liberaram aquela palavra, aquelas pessoas, elas se voltaram contra Josué e Caleb, querendo apedrejá-lo, porque eles estavam alinhados com a palavra, porque eles estavam no direcionamento que Deus queria. E a Bíblia diz que quando naquele momento que eles se reuniram para fazer isso, ei, escuta, não é fácil, não vai ser fácil, mas se você alinhar a tua mente com a palavra de Deus, eita Deus, aleluias, oh aleluias. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós estamos andando, olha para cá, eu estou concluindo, nós andamos pela condição e não pela posição. Estou falando de posição eclesiástica, não estou falando disso não, estou falando de posição em Deus. Nós andamos mais pelas circunstâncias do que pela fé. Nós estamos andando mais pelo que está no externo do que pelo que está no interno. Nós temos trabalhado mais a estética do que o espírito. Dá para você entender? Mas aqueles homens se alinharam, aleluia, aqueles homens se alinharam com a palavra, e por mais que dificuldades que eles enfrentaram, disse, nós vamos apedrejar, mas existia um Deus dizendo, se está com a palavra, está comigo. Por isso que ele disse, se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Essa é a hora para você dar glória, porque Deus está dizendo para você, se alinhe com a palavra, aleluia, seja alinhado, oh, aleluia, 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 aleluia. Veja, e eu concluo com isso aqui. Quando aqueles homens disseram, nós vamos subir, era como se ele estivesse traduzindo, dizendo assim, nós já somos dono, nós já possuímos a terra. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, nós não vamos perder, nós já somos vitoriosos. Irmãos, isso causou desconforto nas pessoas. Causou. Então eles quiseram matar eles. Só que quem está alinhado com a palavra pode até bater, mas não mata. Pode até prender, aleluia, mas não decepta, porque há um anjo de Deus guardando. Há um anjo de Deus que está, irmãos, conduzindo aqueles que andam por meio da sua palavra. E aqui eu concluo para que você entenda isso aqui. Eu olho para esse texto, meus irmãos, e eu vejo aqueles homens naquela hora mais crucial, quando todos estavam ali, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, e todos puderam ver que Deus estava com eles. Eu vim aqui esta noite te dizer, você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém, você é um filho de Deus. Por mais que a circunstância olhe e que a gente olhe em volta e veja gigantes, mas nunca menospreze a capacidade que Deus deu a você. Nunca subestime aquilo que Deus colocou dentro de você. Aleluia, muitas das vezes nós sofremos com isso, meu irmão, porque a gente olha para a condição, e você não deve andar pela condição, você deve andar pela sua posição em Cristo. A condição vai te dizer que você não chega, mas aleluia, a posição que Cristo te colocou vai dizer que você já é mais que vencedor. E você não precisa de coisa para ser feliz, você precisa dele, você precisa de Deus. Quando eu entendo quem eu sou, escuta isso aqui que eu concluo. Quando é que eu entendo quem eu sou? Quando eu compreendo quem Ele é. Sabe por que Jesus veio aqui e cumpriu a missão como homem? Sabe por que Ele cumpriu a missão? Sabe por que Ele não pecou? Sabe por que Ele não desistiu? Porque Ele entendia quem era o Pai. Ele sabia quem era o Pai. Ele sabia das suas características, Ele sabia dos seus atributos, Ele sabia a sua vontade, Ele sabia o que Ele queria. Por isso Jesus não falhou.
Eu sei que nós somos falhos, mas não vamos usar isso porque somos falhos para dizer, não vou conseguir, não. Há o Espírito Santo que nos ajudará, há o Espírito Santo que nos conduzirá, há o Espírito Santo que nos consolará, há o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. Mas quando eu conheço a verdade, a gente prega esse versículo para muitas das vezes o ímpio e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra é para nós. A verdade é Deus. Nós precisamos conhecer Ele. Pastor, onde é que está escrito isso? Deixa eu falar isso aqui que eu concluo. Quando Jesus chegou para os discípulos, disse: quem diz os homens que sou eu? O que é que os discípulos disseram? Os homens dizem que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és um monte de coisa, menos o que ele era. Aí Jesus disse: tudo bem, isso aí é a opinião das pessoas. Agora vocês, o que é que vocês sabem de mim? Aí Pedrão, com a revelação do Espírito, olha e diz: tu não é ninguém a mais do que aquele que estava prometido pelos profetas, daquele que as Escrituras havia falando desde a fundação do mundo. Quem tu és? Tu és o Cristo. É isso que ele estava dizendo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Meu Deus. Pedro reconhece quem é Ele. Pedro entende quem é Ele. É por isso que eu digo que você só vai descobrir quem é você quando você entender quem é Deus para você. Quando Pedro diz quem é Ele, é o que é que Jesus diz? Na bucha, Jesus replica na hora: Pedro, eis que eu também te digo que tu és Pedro. Tu és fragmentos de pedra. Tu és a rocha pequena, mas sobre essa rocha, Jesus, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus do céu. Você só vai entender e compreender o seu lugar quando você conhecer quem é Ele. Às vezes alguém pergunta quem é Deus, você só vai dizer: Deus é um criador, Deus é Deus. Não, quem é Deus para você? Ele é o seu Pai. E como Pai, você precisa entender o que o seu Pai quer para você. Oh, aleluia. Você precisa compreender isso em Deus. Como é que eu vou compreender isso, pastor? Conversando com Ele, passando horas conversando com Ele, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero entender, Paizinho, o que Tu queres para mim. Me coloca no lugar que eu te ouça, no lugar que eu te obedeça, no lugar que onde não vai existir mais nada, mas que o Senhor seja prioridade na minha vida. Aí quando Ele diz: Tu és Pedro, Jesus está revelando o caráter e quem Pedro seria. Pastor, e daí? Pedro já virou o que Jesus disse? Não, teve um processo. Mesmo negando, depois que Jesus ressuscita, vai lá para Pedro e diz: Pedro, tu ainda me amas? Aleluias. Jesus está trazendo Pedro para perto dele, dizendo assim: não é por causa do teu erro que tu vai ficar no escanteio. Eu vim aqui para dizer que a promessa que eu te fiz ainda está de pé. Oh, eu estou sentindo Deus aqui esta noite, porque eu sei que Ele está falando ao teu coração aqui. Aleluia, 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 aleluia. Fecha teus olhos e levante a mão que eu vou ministrar o teu espírito agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos gerados em Deus. 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 Oh, aleluia. Deus tem este lugar. Aleluia, que você vai andar nele. Vai andar nele. Aleluia, andar nele, diante dele, sentindo ele, desfrutando da vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Porque você, meu irmão, aleluia, você é de Deus. E Deus olha para mim, para você, e diz que nós somos eleitos. Nós somos esposas do Senhor. Nós somos, aleluia, chamados por Deus. Nós somos geração eleita. Nós somos povo, aleluia, escolhido. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós somos, aleluia, uma geração mais do que bem-aventurada. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros
Cordeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos menina dos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos o galho da videira verdadeira. A Bíblia nos diz que nós somos luz da terra. A Bíblia nos diz que nós somos luz do mundo. A Bíblia nos diz que nós somos sal da terra. A Bíblia nos diz que nós somos astro para brilhar neste mundo. Deus te escolheu e te trouxe aqui para te dizer: comece a mudar a perspectiva de você diante de Deus. Humildade não é você chegar perante Deus e começar a dizer: Senhor, eu sou pobrezinho, Senhor, eu não sou fraquinho. Não, humildade não é isso. Às vezes tem pessoas que dizem tudo isso para Deus, mas o coração. Humildade é você reconhecer que você não faz nada sem Ele. Você não vive sem Ele. Você não anda sem Ele. Você não come sem Ele. Você não nada você faz sem Ele, porque agora Ele passou a fazer parte, porque você foi gerado nele. E sem Ele você não se move. Oh, aleluias. Eu concluo esta palavra esta noite. E eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, para me concluir. Aleluia, vai adorando, vai adorando. Talvez diante da dificuldade, do obstáculo, a tua mente não consegue enxergar quem Deus te fez. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você não é gafanhoto, você é águia. Eu vou repetir. Se você quiser dar glória, dê glória. Você não é gafanhoto, você é águia. E águia foi feito para alcançar os maiores picos. Enquanto Jesus não voltar, meu irmão, você precisa atingir isso. Enquanto Jesus não voltar, Deus quer te levar em lugares maiores. Deus te escolheu no meio dessa família, não foi por acaso. Deus te escolheu para você ser um sacerdote, para remir ambientes. Talvez o inimigo chegou para você e disse que você não passaria de alguém que veio por vir. Quantas das vezes eu ouvi palavras dizendo: você não vai ser nada, você não é ninguém, você não tem capacidade.